Olá, pessoal. Professora Vânia Araújo, nesta semana vamos falar sobre a banca Fundação Carlos Chagas. A gente sabe que a Fundação Carlos Chagas faz muitos concursos de tribunais e hoje eu resolvi corrigir com vocês uma questão bastante pertinente, tanto para a prova de tribunais quanto para essas provas aí, sejam elas de nível superior ou de nível médio. É um texto muito interessante, eu vou ler o texto, depois a gente vai ver as questões e assim, observar o que a banca cobra de fato. Então, o texto é do Sérgio Rodrigues, foi um texto extraído do jornal Folha de São Paulo. Essa prova ela foi aplicada para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e foi aplicada em fevereiro de 2018. Você está vendo que é uma questão muito recente. O texto tem como título Ponderação, a mais desmoralizada das virtudes. Então vamos lá. É isso, mas também aquilo. Não obstante o abacaxi, temos o pepino. Posto que A seja indiscutível, deve-se levar em conta que B, somado a C, cria um cenário em que D pode se impor de certa forma como desejável, ressalvados E e F. Só depois desse percurso claro, chegaremos ao ponto G. O parágrafo anterior satiriza a ponderação de forma fácil e injusta, mas duvido que muita gente se incomode com isso. Sinônimo de circunspecção reflexiva, equilíbrio, prudência, a ponderação é hoje a mais desmoralizada das virtudes. Precisamos reabilitar a ponderação, nem que seja apenas como subproduto da perplexidade, aquilo que faz o marinheiro do samba levar o barco devagar, sempre que o nevoeiro é denso. O fogo selvagem que inflamou ao longo da história as turbas linchadoras do diferente que é visto como ameaça, corporificado em bruxas, negros, judeus, homossexuais, loucos, ciganos, gagos, é hoje condenado por quase todo mundo. No entanto, o mesmo fogo selvagem inflama as turbas linchadoras que se julgam investidas do direito sagrado de vingar bruxas, negros, judeus, homossexuais, loucos, ciganos, gagos, etc. Quem acha que o primeiro fogo é ruim e o segundo é bom, não entendeu nada. Então agora nós vamos à questão número 1 de cobrança da interpretação deste texto. Aí a questão diz, a afirmação, a ponderação é hoje a mais desmoralizada das virtudes, deve ser entendida no contexto como? O que nós temos que pensar aqui? A banca quer que a gente interprete esta afirmação que compõe o título do texto pelo contexto, ou seja, de acordo com todas as informações que foram fornecidas no texto. Eu vou ler as 5 opções para você e você vai me dizer qual é a opção correta e depois a gente corrige. Então vamos lá, letra A, vá prestando atenção. Letra A. Uma constatação já consensual a partir da tendência dominante de se afirmar que, se uma coisa é isso, é também aquilo. Letra B. A valorização do discernimento público que permite distinguir metaforicamente falando um abacaxi de um pepino. Letra C. A constatação de que está ocorrendo uma negação de análises mais equilibradas por conta da violência dos radicalismos. Letra D. Uma forma de repúdio às redes sociais quando estas expõem, sem subterfúgios, nossos comportamentos opressivos ancestrais. Letra E. Uma crítica violenta dirigida àqueles que entendem o equilíbrio de julgamento como subproduto da perplexidade. E aí eu te pergunto, que letra você vai marcar? Professora, eu vou marcar a letra C. Esta é a nossa letra correta, letra C. Qual seja, a constatação de que está ocorrendo uma negação de análises mais equilibradas por conta da violência dos radicalismos. Do que trata este texto? Bom, a ponderação é exatamente isso. É você analisar as questões de forma equilibrada,
tomar decisões de forma muito bem pensada. E ele está exatamente criticando os radicalismos que a gente vê muitas vezes nas redes sociais. São, primeiro, a manifestação daqueles que são contrários às minorias, manifestações muitas vezes violentas. E, em um segundo momento, as manifestações não tão menos violentas daqueles que combatem essas pessoas que fazem declarações preconceituosas. Por isso que ele fala das turbas. O que na verdade é a turba? É uma multidão ensandecida. É quando você tem um agrupamento de pessoas meio desorganizado e normalmente com uma tendência para violência. Por isso ele usa esse termo turbas. Então, essa é a nossa letra correta, a letra C. A constatação de que está ocorrendo uma negação de análises mais equilibradas por conta da violência dos radicalismos. Eu vou te explicar rapidamente todas as outras para a gente já fechar isso e para a próxima questão. Então, a letra A, porque é errada. Ele diz uma constatação já consensual a partir da tendência dominante de se afirmar que se uma coisa é isso, é também aquilo. Não, na verdade, você viu que primeiro não há consenso, né? Você tem aí duas turbas que não se entendem. E em um segundo momento, quando ele usa se uma coisa é isso, a outra é aquilo, você observa que é o parágrafo em que ele utiliza o argumento que vai exatamente fazer uma brincadeira com o que vem acontecendo nas redes sociais. É uma crítica, na verdade, de dizer que hoje as pessoas não ponderam as coisas. Letra B. A valorização do discernimento público. O que seria o discernimento público? O entendimento, a ponderação. Só por aí você já vê que este item é errado. Além do que, ele fala da distinção metafórica entre abacaxi e pepino. Ora, isso é uma brincadeira dele, que ele utiliza como argumento. Letra D. Uma forma de repúdio às redes sociais. Na verdade, ele não repudia as redes sociais. O que ele repudia são os comportamentos agressivos, tanto de uma turba quanto da outra. Letra E. Uma crítica violenta dirigida àqueles que entendem o equilíbrio de julgamento como subproduto da perplexidade. Outra coisa que faz com que vocês já saibam que este item é errado. Uma crítica violenta. Ele está condenando exatamente as discussões violentas. Ele é defensor da ponderação. Por isso o item é errado. Vamos ver a questão 2? Olha que interessante. Ao se referir metaforicamente às duas ações do fogo selvagem, o autor do texto coloca em evidência. Aí eu vou ler as opções para você me dizer qual é a correta. Letra A, o aparente desacordo de ações contraditórias que de fato se complementam no momento de ponderação. Letra B, a natureza violenta de ações e reações que se regem pelos mesmos paradigmas de brutalidade. A contraposição entre ideais que são defendidos com argumentos igualmente ponderáveis. Letra D, a violência de opiniões contrárias, num percurso ao fim do qual elas acabarão por produzir o mesmo efeito positivo. Letra E, o avanço e o retrocesso simultâneos que as ações ponderadas acabam por impor ao ritmo da história contemporânea. Minha gente, qual é a letra correta? Letra B, B de bola. A natureza violenta de ações e reações que se regem pelos mesmos paradigmas de brutalidade, ou seja, aquela mesma turba que condena a brutalidade do preconceito é aquela que também reage de forma bruta, né? Ou seja, que se regem pelos mesmos paradigmas de brutalidade. Letra B de bola. Vamos ver quais são as erradas, porque são. Letra A, o aparente desacordo de ações contraditórias que se complementam no momento de ponderação. É isso que torna este item errado. Que se complementam no momento de ponderação, item errado. Na verdade, não há ponderação, essa é a crítica dele. Letra C, a contraposição entre ideais que são defendidos com argumentos igualmente ponderáveis. Observe que ele está justamente dizendo que os argumentos utilizados pelas turbas não são ponderáveis, porque se regem pela brutalidade.
A letra D de dado. A violência de opiniões contrárias, ok, até aí sim, num percurso ao fim do qual elas acabarão por produzir o mesmo efeito positivo. Pelo contrário, elas acabarão por produzir o mesmo efeito negativo, porque tanto é negativo aquele que tem o preconceito como aquele que critica quem tem o preconceito. Letra E, o avanço e o retrocesso simultâneos que as ações ponderadas acabam por impor. Ora, você está vendo que ele não fala de avanço e retrocesso, na verdade, só há retrocesso quando há brutalidade. O que você percebeu aqui? Que é necessário que você fique muito atento ao que o comando agrupador dos itens determina que você procure nestes itens. E se você tiver qualquer dúvida, os alunos sempre dizem, a Carlos Chagas sempre tem 2 ou 3 itens corretos. Tem não. Sempre haverá um que é o acertado. Como é que você vai definir isso? Retomando aquilo que o comando diz. Boa prova para você, bons estudos, boa sorte, até mais.